Eu nunca fui um jogador de Stardew Valley, eu nem nunca encostei no jogo, apesar das pessoas me pedirem direto pra falar sobre ele. Então, lá no meu vídeo de Wither Storm, me pediram pra falar sobre uma AoE Infection, justamente desse jogo, que envolveria um evento chamado Chuva Verde. Sim, é uma Infection AoE de Stardew Valley, postado no perfil Lilac Possums, lá no Instagram. Se você quiser ver por conta própria depois, pode ir lá. Mas se quiser continuar, olá, amante do terror. Eu sou o Viral, e hoje eu vou te apresentar a AoE Infection de Stardew Valley, a praga da chuva verde. Vamos começar pelo básico, o que é Stardew Valley e o que é a chuva verde? O jogo é meio que uma simulação em 2D de uma vida na fazenda, uma vida rural mesmo, com você tendo que gerenciar recursos, criar gado, cuidar de plantações, tem vários personagens com que você pode interagir e você, na história do jogo, é alguém que abandonou um emprego para lá de estressante na cidade grande e resolveu se mudar para uma cidadezinha pacata no interior chamada Vila Pelicano. Você herdou uma fazenda do seu avô e agora vai ter que cuidar dela você mesmo. O jogo é completamente mundo aberto e não tem realmente o final. Você vai evoluindo de forma infinita, realmente como se fosse um trabalho no campo. Eu vou ser sincero e dizer que não é o meu tipo de jogo, mas eu conheço gente que tem literalmente milhares de horas acumuladas. Então, se tem uma coisa que ele é popular. Desde o lançamento em 2016, o jogo já contava com vários eventos, tipo a Dança das Flores, Luau, Stardew Valley Fair, Spirits Eve, Night Market, etc. E foi na atualização 1.6 que veio o evento conhecido como a Chuva Verde. A Chuva Verde é um evento climático raro que é garantido uma vez por verão. Inclusive, a própria TV do jogo meio que avisa quando vai acontecer. Muitos jogadores, quando essa chuva caiu, não sabiam o que ela significava, então não saíam de casa com medo de que fosse uma chuva tóxica ou algo do tipo. Inclusive, isso é muito importante para o nascimento dessa AoE, mas depois eles descobriram que não era nada disso e na verdade ela era meio que uma chuva adubadora. Os efeitos visuais que acontecem no jogo são os seguintes: uma névoa verde e translúcida aparece por todo o vale, menos no deserto cálico, e os eletrônicos não funcionam também, o que contou muito mais para os jogadores ficarem meio com medo dessa chuva. Mas o que acontece na chuva verde exatamente? Primeiro que o crescimento das árvores e mudas aceleram e muito. 50% das árvores adultas ganham musgo, carvalhos viram árvores da chuva verde temporárias. E, enfim, eu não vou ficar falando muito sobre os efeitos da chuva verde, até porque o foco não é esse. O que importa é que é um evento benéfico que acelera o crescimento do verde. É meramente uma chuva que aduba, nada mais. Só que, por ser um evento até então novo e desconhecido, as pessoas no início pensaram que era uma chuva tóxica ou algo do tipo. E foi aí, acredito eu, que surgiu a Infection AoE de Stardew Valley, tendo como foco a chuva verde. O primeiro vídeo já começa com o Demetrius, que é um pesquisador no jogo original, já coletando informações sobre os efeitos da praga da chuva verde na natureza e no mundo em si, já começando pelo comportamento dos animais. Os que normalmente seriam noturnos e temem os humanos, estão saindo de dia e andando diretamente até ele, e finaliza esperando que o Linus, que é o mendigo da cidade, esteja bem, mas pelo que mostra, ele não tá tão bem assim, só vê pela carcaça dele, e tem até um pouco de sangue embaixo, o que pode significar que ou ele tá com o corpo de alguém, ou o sangue é dele por causa dessa mutação grotesca aí. O segundo vídeo já começa com a Jasmine dizendo pra sua tia Marnie não sair. Marnie é a vendedora de animais da cidade. Ela diz pra Marnie não ir, mas a tia precisa porque ela tem que ajudar o Shane, o sobrinho dela que tá fora tem muito tempo. Talvez a chuva tenha atrasado ele de alguma forma. Ela vai ajudar ele a cuidar dos animais, mas mal ela sabe que o Shane tava fazendo lanchinho com as galinhas. Ele só esqueceu de cozinhar elas antes, comeu tudo cru. Uma curiosidade é que no jogo o Shane adora galinhas. São meio que as únicas amigas dele, então ele comer uma delas ainda desse jeito mostra como a chuva verde distorce totalmente a humanidade de quem é afetado por ela. O vídeo seguinte é a continuação do anterior. Parece que a Marnie já viu o estado que o Shane tava e voltou pra casa dizendo pra Jas colocar as roupas de inverno dela. A menina não entende o motivo do Shane não poder entrar. Obviamente a tia dela não contou o estado
revoltado que encontrou ele. A Jazz diz que tem um mago a oeste dali e pergunta pra tia se ele não pode ajudar elas. A Marine concorda e elas se dirigem pra lá. Na chuva, no meio do caminho, elas encontram algum tipo de criatura esquelética. O próximo começa com o Demetrius e a filha dele, a Maru, no laboratório pesquisando as gotas da chuva verde. Ela diz que tem movimento na água, mas sem nenhum sinal de micro-organismos. Inclusive guarda muito bem essa informação que ela vai ser útil mais lá pra frente. O Demetrius diz que em breve eles vão poder testar em ratos, mas parece que a chuva não tem efeitos nocivos. Só parece. Ele coloca a gota no rato e já muda a cena para Robin, a esposa do Demetrius, e o Sebastian, o filho dela. A Robin diz que tá ouvindo um som de raspagem. O Sebastian diz que provavelmente é só o som da chuva batendo na janela. Só que logo em seguida mostra pra gente o que tava fazendo o som. O vídeo seguinte é 1 hora antes da chuva. O Pierre tá dentro da loja do Morris, o que é um tanto esquisito porque os dois têm uma rivalidade de lojista. O Morris tá debochando do fato do Pierre tá ali na loja dele inclusive. O Pierre fala pro Morris calar a boca e que não quer tá ali, mas a Caroline, que é sua esposa, pediu pro Pierre levar uma caixa de velas pra ele. Ele diz que ele sabe muito bem que a Joja não iria gastar dinheiro com geradores e a Caroline ficou com pena. A chuva então começa e quem tá debaixo dela é outro personagem chamado Clint, que é o ferreiro da cidade. O Pierre e o Morris estão trabalhando juntos contra a vontade na loja, e realmente não tem nenhuma luz, só as velas que o Pierre trouxe, quando eles escutam um barulho de sino, que é uma campainha que toca toda vez que a porta dos fundos do armazém abre, que o Morris instalou por causa do Sam. Então corta pro Clint ali no escuro com os olhos verdes. Ele diz que tá se sentindo estranho, e então a boca dele abre. Daí corta para aquelas duas andando na chuva verde. Elas escutam alguma coisa na mata, mas a Marnie diz que pode ser só um urso. Elas parecem que chegaram no lugar, porque a mulher agradece a Yoba, que é o deus do universo de Stardew Valley e... olha aqui no canto quem tá observando elas. O urso, que na verdade é a Lia, que já foi transformada em monstro por causa da chuva verde, e agora vai atacar ela sem dó nem piedade. O que mostra que a infecção faz com que as lembranças também vão embora, só sobrando uma fome animalesca que faz a Lia querer matar a Marnie. Só que a Marnie age mais rápido e enfia a forquilha bem no peito da criatura. O mágico vê a movimentação e já entende o que está acontecendo e manda elas entrarem. A Maru diz pro Demetrius que terminou os testes com o rato. Lembra que ela pingou a gota da chuva? Inclusive foi ela e não o Demetrius? Então, a conclusão é que eles precisam se esconder. E as anotações foram essas aqui. Nós derramamos 50 miligramas de chuva verde misteriosa no sujeito em aproximadamente 7h02 da manhã. O sujeito começou a tremer e ficar letárgico. No primeiro estágio, algumas veias verdes começaram a aparecer. Os olhos ficaram enevoados com um tom esverdeado e o nariz escorrendo. Eu fui forçada a mover o sujeito de teste da minha mesa para sua câmara de contenção temporária. Ele começou a balançar para frente e para trás antes de eu abrir a sua mandíbula. Eu não queria arriscar ser mordida. Estalos pequenos puderam ser ouvidos. Os ossos do sujeito pareciam estar mudando. Agora, eram 7h21 da manhã. No estágio 2, a espinha se alongou e alguns apêndices apareceram. Também a boca ficou ensanguentada. Dentro de 3 minutos, depois de ser posto na câmara, o sujeito rapidamente se transformou. Ele começou a fazer sons que eu só posso descrever como gritos. Ele arranhou sua própria face, arrancando suas orelhas e pelo no processo. Sua espinha rapidamente cresceu e seus membros se arrebentaram de forma não natural. O sujeito atravessou a sua contenção e eu tive que colocar um livro na abertura para prevenir que ele escapasse. Ele roeu a sua própria cauda. Parece ter um apetite insaciável. Nessa hora, parece que ele parou de crescer. Às 7h30 da manhã, no estágio 3, ele já estava do tamanho de um chihuahua. Nas notas finais, ela disse que colocou um segundo rato para descobrir se a doença era infecciosa ou não. Daí, ela descobriu que não era infecciosa porque o segundo rato não teve as mesmas mudanças. Ele só morreu por causa das feridas mortais. Então, o que ela descobriu com esses testes foi o seguinte: a pessoa é infectada assim que entra em contato direto com a chuva. Quanto maior a criatura, maior o tempo que vai levar para as mudanças acontecerem, provavelmente levaria em torno de 1 hora. A chuva não só muda o corpo, mas também a mente. Os infectados ficam mais violentos e mais inteligentes, se baseando no fato que o rato tentou abrir a tampa da câmara de contenção. Parece que a doença dói porque o rato começou a arranhar o próprio rosto como se estivesse queimando. Parece que só infecta
plantas e mamíferos, porque os pássaros e insetos estavam normais. A única desvantagem é a velocidade, já que o rato estava se movendo de um jeito desengonçado. Então a gente volta para Robin e o Sebastian interagindo. Ela pergunta como tá indo, seja lá o que ele esteja fazendo. Então eles escutam um barulho de batida. Era a Maru dizendo que a chuva não era segura e que eles precisavam se esconder. O Demetrius estava no andar de cima, já trancando as portas e as janelas. Foda que não adianta muito, porque logo em seguida o Linus infectado aparece quebrando a janela. Eles correm até o andar de cima e lá estava o Demetrius já com a Hazmat Suit e entrega uma para cada um vestir. A Maru pergunta se a Robin trancou a porta e o Sebastian vai conferir, para logo ser pego pela criatura e arrastado pelo corredor. A Robin vai atrás com um machado e ela consegue matar a criatura, só que o Sebastian ficou todo ferrado. Então, eles precisam trazer o Harvey, que é o único médico da cidade inteira. Então, eles vão de moto buscar ele. O Willy tá pescando na beira do cais. Ele tava lá já tinha 1 hora, e bem na hora que ele falou que não tava pescando nada, uma criatura aparece na água. Essa criatura existe no jogo original, mas ela é mais como um evento raro que pode acontecer enquanto você tá pescando. Ele não tem realmente um nome, as pessoas só chamam ele de monstro do mar. Se ele tá aparecendo, provavelmente ele também foi afetado pela doença da chuva verde, ou seja, só um easter egg mesmo. Então corta pro Demetrius fugindo da criatura de moto. Ele chega até a casa do Harvey e pede para que ele destranque a porta, só que como ninguém responde, ele decide arrombar, tacando uma pedra, entrando lá dentro e se trancando, conseguindo fugir do monstro. Então a gente é apresentado para mais alguns personagens, Evelyn, George e o Alex. O George fala sobre como ele poderia tancar essa chuva verde facilmente por causa do tanto de gás tóxico que ele já inalou nas minerações de carvão. Enquanto isso, o Alex estava colocando baldes d'água para conter uma goteira. Eu acho que na chuva verde uma goteira é uma das piores coisas que poderia acontecer. Eles então escutam um barulho no telhado, só que não é os caras na maldade, até que um bando de criaturas entram caindo do telhado. Essas criaturas eram guaxinins infectados pela chuva, e agora eles estão cercados. O Alex pega o rifle do George, só que tá desmuniciado. Mas então a gente volta para aqueles dois, o Pierre e o Morris, que agora estão tendo que lidar com um Clint infectado, que tenta atacar eles, mas eles são mais rápidos e conseguem se esconder. Mas o Morris tem a perna pega pelo Clint. Felizmente, ele é salvo pelo Pierre, que dá uma muquetada na cara do bicho. O próximo vídeo vai mostrar pra gente o que aconteceu depois que a Marnie matou a Lia. Elas entram no castelo do mago, que ofereceu a elas roupas limpas. A Marnie, naquela confusão, acabou sendo ferida pela Lia, mas que nem a gente viu, a ferida não transmite a doença, só única e exclusivamente a chuva. O problema é que na confusão, ela também deve ter tomado a chuva, o que significa que sim, mais um infectado. Outro personagem, que é o Marlon, aparece na casa da Robin, dizendo que tá procurando pelo Gil, mas não encontra ele em lugar nenhum. A Robin então fala pra ele entrar. Ela conta as más novas de que o Linus agora tá morto, e o Sebastian tá estável, mas a perna provavelmente vai ficar inutilizada. A Jodie e o Kent estão tendo uma discussão porque o Kent vai ter que sair para uma missão em breve, por causa do contrato que ele assinou. A Jodie tem a teoria, meio feita à flor da pele, que aquela chuva verde é um ataque bioquímico que os militares fizeram, mas bem quando ela estava pensando, percebe uma silhueta estranha bem ali no fundo, até ela ser atacada pelo Shane, aquele que estava devorando a galinha lá no começo. E o Kent pega o filho dele, o Vincent, e foge. Enquanto isso, um dos guaxinins infectados ataca o Alex, enquanto a Evelyn tenta achar algumas balas pro rifle. Quando ela finalmente acha, ela atira contra o guaxinim e consegue salvar o Alex. Lembra que o Demetrius tinha ido lá no Harvey? Então, acabou que o doutor estava fora por causa do clima, então o Demetrius teria que encontrar o Harvey lá no Saloon, o mesmo lugar onde o pescador tinha ido quando viu aquele monstro no lago. Falando nisso, assim que o pescador chega lá, ele grita que tem um monstro na cidade e todo mundo no Saloon pergunta o do que ele tá falando, até ouvirem um estrondo. Bem atrás do Saloon fica a loja do Pierre, e lá dentro estão a Caroline e a Abigail, respectivamente sua esposa e a sua filha. A Abigail tá levando uma espada porque ela sonha em ser uma aventureira, então qualquer oportunidade ela tá brandindo a lâmina. Só que adivinha quem é que percebe a presença delas? Pois é, a criatura que estava perseguindo o Demetrius. Falando nele, ele conseguiu entrar no salão dizendo que tem um bicho na cidade. Ele encontra o Harvey e diz pra ele acompanhá-lo agora mesmo porque o Sebastian tá com a perna toda ferrada. Enquanto isso acontecia, a gente volta de novo pro que estava acontecendo com a Marnie, a Jazz e o Mago. Lembra que ela tinha sido infectada? Pois bem,
Esse círculo de velas que o mago fez também serve para prender a Marnie, porque ele também percebeu o tom esverdeado nos olhos dela, então ela teria que ficar contida até uma cura ser encontrada. A chuva verde tá afetando até mesmo a magia dele, ao ponto que ele só consegue lançar feitiços básicos. Mas enquanto ele estava observando a chuva, ele conseguiu ver que a chuva tem sim propriedades mágicas, mas mais que isso, ela parece estar viva e parece mais como um parasita. E é por isso que a Maru não conseguiu identificar nenhum micro-organismo na gota de chuva. É porque não tem um parasita na chuva. A chuva é o parasita. Cada gota é um organismo vivo que infecta os seres que ela entra em contato direto. E falando em contato direto, a Caroline acabou escorregando e derrubando o guarda-chuva, ou seja, agora ela tá bem infectada. E além disso, a criatura que tinha percebido a presença delas agora estava as perseguindo. Então corta pro Sam, que não estava entendendo nada do porquê o seu pai estava segurando o seu irmão no colo. O Kent então colocou o Sam para cuidar do Vincent, que ele já voltava. Quando ele voltou no local em que a Jodie tinha sido morta, tanto o corpo quanto a criatura tinham sumido e tinha uma trilha de sangue que levava até o porão. O Harvey foi até a casa do Demetrius e quase foi morto no meio do caminho por um coelho infectado, mas conseguiu chegar em segurança. Quando chegou, cumprimentou todo mundo. E assim que foi até o local que estava o Sebastian, ele tropeçou no corpo do Linus, que estranhamente agora estava coberto em musgo, que nem acontece com as árvores no jogo original. Então a Robin pede para que a Maru vá investigar o corpo, porque talvez isso possa ser uma pista sobre a cura da praga da chuva verde. E esse é o último vídeo até então. Como deu para perceber, eu meio que fui contando em ordem de lançamento cada um dos vídeos soltos pelo criador da história, mas se se reparar bem, não são várias histórias diferentes. São todas uma única história contada de um jeito meio separado. Eu sinceramente acho que isso dificulta um pouco o jeito das pessoas entenderem a história. Quando toda hora tem uma mudança de espectro, muda pra cá, muda pra lá, isso dificulta e até mesmo irrita. Tipo, quando eu tava escrevendo esse roteiro aqui, toda hora eu tava tendo que mudar o foco. Ah, Viral, mas por que você não só juntou as histórias? Porque eu não sabia se por acaso lá na frente elas já fossem se juntar e ia acabar bagunçando tudo. Então por via das dúvidas eu deixei como tava mesmo. Mas eu espero que você tenha entendido mesmo assim. Que nem eu disse, eu nunca fui um exímio jogador de Stardew Valley, mas eu tive comigo o apoio da Uni, que é simplesmente perita nesse jogo. O canal dela tá aqui na descrição, inclusive, pra quem quer dar uma olhada. Em breve eu vou estar aparecendo por lá, inclusive. E me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e dá AU. Agora um salve pros abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá passando aí na tela é atualizada uma vez por mês, então se você quiser garantir o seu nome, já assine um membro agora mesmo. Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. Os benefícios são ter o selo aparecendo do lado do seu nome, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.